2 Crônicas 7:14. Vamos ler juntos esse texto, a palavra de Deus? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Oremos mais uma vez. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, pelo privilégio de podermos estar na Tua casa de oração, para juntos aprendermos da palavra do Senhor. Abençoa, Deus, que todos nós aqui, e onde quer que essa palavra também chegue, sejamos edificados, fortalecidos, consolados, exortados, animados, santificados pela palavra do Senhor. Nós te pedimos agradecidos, ó Deus, dai-nos a graça de sermos também praticantes e não apenas ouvintes da palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. 7 de setembro, comemora o quê? Independência do Brasil. O Brasil está independente? Pelo menos da monarquia não tem mais rei, né? A não ser que tem alguns aí que estão querendo reinar, né? O fato é que, graças a Deus, nós temos também gratidão, temos o que agradecer muito ao Senhor pela sua bondade e misericórdia para com o nosso povo, né? Apesar dos conflitos, e é triste ver isso, que o Brasil tem passado, né, nesses dias, mas ainda nós estamos bem melhores do que outras nações que têm sofrido muito, irmãos, né? Têm sofrido muito. Lembre de orar pelos cristãos perseguidos em muitas outras nações e outros governos também corruptos, né? Estava vendo um irmão missionário moçambicano, lá de Moçambique. Ele estava aqui em Pontalina, numa conferência missionária da Igreja Avivamento Bíblico, e ele contando, né, a situação do seu país, né? É triste, né? Um governo muito corrupto e o povo sofre, né? O povo sofre. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? E a pobreza também muito grande lá, né? Por exemplo, ele veio experimentar. Quem gosta de tomar banho no chuveiro aqui? Você gosta? Você prefere tomar banho na bacia com um copo? Dá a mão na sua cabeça assim. Prefere chuveiro? Bom chuveiro, não é? Principalmente de água quente, né? Ele veio experimentar isso no Brasil. Porque lá eles não têm essa facilidade que a gente tem assim, de água encanada e tudo mais, né? Você gosta de dormir na sua caminha? Colchão, gostoso lá, né? É bom, não é? Você dorme no chão? Dorme no colchão, né? Tem alguém que dorme, a não ser por escolha, né? Acho que todo mundo aqui dorme, tem um colchãozinho, sua caminha para dormir. Pois é, ele veio experimentar isso também no Brasil. Lá ele dormia numa esteira, né? A esteira era a cama dele. E assim é a realidade de muitos, não é poucos não, muitos no Brasil, né? Uma das coisas que ele falou, que chocou, né? Ficou chocado, ele vendo a quantidade de comidas que as pessoas no Brasil jogam fora. Ele ficou chocado com aquilo. Meu Deus do céu, o povo jogando comida fora. Lá no meu país o povo está faltando o que comer, e aqui o povo jogando comida fora. Ele ficou chocado. Ele devia chocar a gente também, né? Devia deixar a gente também perplexo também com essas coisas que... Então você percebe que graças a Deus há muita bênção de Deus no nosso país, mas nós precisamos de orar por nós e pelas outras nações, e o Senhor nos chama a isso aqui, né? Você está colocando esse versículo em prática? Se meu povo que se fizer o quê?
que se chama pelo meu nome, nós somos chamados de cristãos, amém? Então, esse povo, né, que se chama pelo meu nome, diz o Senhor, fazer 4 coisas aqui. Quais são elas? Primeiro, se humilhar. Abaixa a crista, não seja orgulhoso, não seja arrogante. Se humilhe, tenha um coração quebrantado. Se humilhar. E isso envolve jejum também, né? Orar, segunda coisa, orar. Quanto tempo você tem gasto em oração? 5 minutos por dia, 10, 15, meia hora. Infelizmente, nós somos um povo que temos ainda liberdade religiosa e não aproveitamos dessa liberdade religiosa para orar, seja na casa de oração, ou seja, às vezes, na própria casa nossa, né? Orar. Então, precisamos crescer nisso, desenvolver, não estarmos acomodados com o tempo que a gente tem gasto em oração, se nós podemos gastar mais tempo em oração, né? E o Senhor diz na sua palavra, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Oração. E, terceiro, me buscar. Uma busca com intensidade. Jesus diz lá em Mateus 7, né? Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis, né? Então, todos esses verbos aí nos motivando a buscar o Senhor, seja no culto coletivo, seja no culto familiar, seja na minha individualidade, na leitura da Palavra de Deus, na devocional, todos os dias, né, pegando a nossa Bíblia, né. Essa semana eu fui em algumas escolas e quero continuar indo, essa semana que já inicia, né, semana passada, né, porque nessa semana já começou, que é domingo. Então nós tivemos algumas escolas falando sobre o Setembro Amarelo. Daqui a pouco falar um pouco também disso aí. Mas uma das coisas que eu disse para os alunos, e muitos deles já ganharam aquele Novo Testamento, lembra daquele Novo Testamento? Você ganhou também um desse? Né? E eu disse para eles o seguinte, olha, a palavra de Deus, ela é para ser o quê? Guardada ou lida? Lida, né? Se a gente não lê, se eu só ganhar e guardar na minha mochila ou em algum canto da minha casa, não vai fazer diferença. Aí eu citei o versículo lá do Salmo 119, versículo 105. Quem sabe esse versículo de cor? Salmo 119, versículo 105. Vamos lá, bem alto? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se você tem uma lanterna e você está num lugar que está um breu, escuridão, a lanterna desligada, vai fazer alguma diferença? Perguntei para eles e pergunto para vocês. Faz diferença a lanterna desligada no escuro? Você tem que ligar, né? Aí vai iluminar. Assim também é a palavra de Deus na nossa vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Você quer iluminar a sua mente, o seu coração, o seu caminho? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, e aí eu fiz um desafio, né, para a turma, né? Leia o seu Novo Testamento, pelo menos um capítulo por dia. Começa lá em Mateus capítulo 1, capítulo 2, vai indo, né? Na sequência. Você está fazendo isso? Quantos aqui tem o hábito de ler a Bíblia todo dia? Deixa eu ver. Ler a Bíblia todo dia. Todo dia, todo dia. Só esses? Estão precisando de ir? Então vamos lá. Vamos fazer esse compromisso com o Senhor.
né? Você quer a sua vida, que a sua vida seja iluminada ou você quer andar nas trevas? Não, não é nas trevas não, né? Você quer luz de Deus, né? Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vamos pedir isso para Deus agora? Eu queria que você falasse com Deus. Deus, eu quero separar um tempo do meu dia, né? Nem que seja 15 minutos para mim ler a tua palavra, fazer a minha devocional. Isso é muito importante, irmãos, fundamental. E é pecado quando a gente omite fazer isso, né? Jesus fala, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então a gente não pode permanecer nesse erro. Tem alguns irmãos que, por mais que o seu dia seja cheio, ele tem separado, tem aprendido a fazer isso, já entendeu a importância do devocional, né? Às vezes tem que levantar um pouco mais cedo para fazer a sua leitura, né? Tiro como exemplo aqui o Alex, que faz isso de manhãzinha, né, Alex? Que hora que você... a sua... 6h15 da manhã, né? Então, antes de... E aí vem ainda para a oração aqui na igreja, graças a Deus, né? Então, às vezes você vai ter que separar, se você não consegue na virada do dia, né, no meio-dia ou à noite, o melhor é de manhã mesmo, né? Levantar um pouco mais cedo para você fazer isso. Então fale com Deus, Deus, me ajuda, Senhor, eu quero fazer esse compromisso. Vamos orar então agora? Fala com Deus, se você entende que isso é bênção de Deus para a sua vida. Vou te dar então aí uns instantes de oração para você falar com Deus sobre isso. Senhor, abençoa a vida de cada irmão, de cada irmã aqui nessa escola bíblica dominical. Ó Deus, quer ter o compromisso de ler a Tua palavra diariamente. Ajuda a cada um, ó Deus, a criar esse hábito diário da leitura da palavra do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nós te pedimos. Tem misericórdia de nós, que nós possamos não errar, não conhecendo a Tua palavra, mas que possamos ser um povo que te busca, ó Deus, na palavra do Senhor e na oração diária. Tem misericórdia de nós, perdoa a nossa negligência, nosso pecado, nossa preguiça, e nos ajude, ó Deus, a mudar, a ter esse hábito diário da leitura da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Combinou aí com Deus? Você precisa ver, né? Se você não viu o horário, pensa aí no horário. E hábito, gente, para criar o hábito tem que perseverar. Às vezes você vai ter que colocar o celular para despertar no horário, para lembrar. Porque a gente, até criar o hábito, às vezes passa batido, você não lembra, né? Então, faz alguma coisa, põe o celular para despertar, escreve em algum lugar que você lembra, né? Para você bater o olho ali, opa, meu momento de leitura na minha devocional, né? E aí vai fazendo isso na sequência, né? Pega um livro da Bíblia e vai lendo todo ele, né? Se possível aí, se você não começou ainda o Novo Testamento, leia todo o Novo Testamento. Mateus, você vai indo até chegar em Apocalipse, você vai conseguir até o final do ano chegar em Apocalipse. Vai ser uma bênção de Deus para a sua vida e sua família. Então, 4 coisas aí: humilhar, orar, me buscar, e segundo, se converter dos seus maus caminhos. Isso é uma conversão, porque não ler a Bíblia é um mau caminho. Eu preciso me desviar desse mau caminho. Não fazer a minha devocional diária é um mau caminho. Então, se converter dos seus maus caminhos, mudar a rota, consertar o meu caminho em direção à vontade de Deus, né? E converter dos meus maus caminhos. Mau caminho não é só matar, roubar, prostituir, fazer coisas horríveis. Ser negligente também nas coisas espirituais também é um mau caminho que eu preciso ser convertido, me converter, né, à vontade de Deus para a minha vida, né? Então você percebe que o sal, ele faz diferença quando ele
salga. Se o sal perdeu o sabor, ele tem presta para alguma coisa? Não, ele não presta, perdeu o sentido de ser sal. O sal você coloca na comida para dar o tempero ali, salgar, né? Ou na carne, para não perder a carne. Então, e assim, a igreja precisa ser sal que salgue, luz que brilha no Brasil e no mundo. Porque se a coisa está apodrecendo, muito da culpa do que tem acontecido é nossa, porque nós não estamos fazendo diferença do sal salgando, e o sal, ele, nessa característica aqui dada por Jesus, ele denuncia o mal, ele, né, denuncia o pecado, isso é o sal, e a luz vai brilhar para que as trevas possam afastar, né? Então, nós precisamos olhar para nós, e não só ficar colocando a culpa nos outros, né? Mas olhar para nós como igreja. E aí, o que vai acontecer quando a gente coloca em prática essas 4 coisas aí? Humilhar, orar, me buscar, se converter dos maus caminhos. Então, diz Deus, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Brasil está precisando de cura, de conversão, de restauração, de ser sarado. Começa comigo e com você, com a nossa vida tendo esse comprometimento com Deus. Amém? Então vamos fazer uma oração. Vou pedir ao presbítero Dário que ore a Deus agora, para que Deus nos dê a graça de colocar em prática essa palavra. Força para estarmos aqui, pelo amor de Jesus Cristo e na cruz do Calvário, temos paz contigo, Deus. Jesus cumpriu toda a Escritura, Pai, pagou o nosso preço por nós, suportou a ira do Deus Pai, os filhos de Deus, o véu foi rasgado, temos acesso a Ti, ó Deus. Graças por isso, da nossa nação, Deus, esse dia de comemorando a defesa da nossa nação, Pai. O Senhor nos ajuda, Deus, somos uma nação santa. Fez a nação, como Deus é o Senhor. Seja essa nação. Amém. Temente a Ti, a Tua palavra, os Seus ensinamentos, Pai. O maior exemplo de Jesus Cristo, maior amor do mundo, pagou a preço por nós. Abençoa a Tua igreja, Pai, que ela não caia em corrupção, Deus, que com nossos juízos, Pai. Se essa igreja presbiteriana, essa igreja firmada na Tua palavra, que ela se mantenha assim, Deus, pregando o Teu Evangelho, esteja animando o Teu povo, os Teus céus, Deus, para que sejamos aqueles poucos trabalhadores da Seara Santa, que sejamos eles, então. Levamos a boa nova salvação de Jesus, para essa nação que está se corrompendo, Deus. Tem misericórdia do nosso Brasil, Pai. Abençoa os missionários que estão aí na vida, com os índios, os ribeirinhos, os povos alcançados, Deus. Tem homens e mulheres corajosos, Pai, tementes a Ti, Deus. Nós que possamos orar, possamos contribuir, possamos compartilhar, Deus. Nos acude de nossa fé, nossos pecados, para que cheguemos a Ti, em intimidade com o Senhor, com a Tua palavra, Deus. Nos ajude a cada dia mais para estar firmes com esse Jesus, firme na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu agradecer. Amém. Agora, já que estamos falando de leitura bíblica, abre lá em Mateus, capítulo de número 11, versículo 28 a 30. Aqui nessa versão, revista atualizada, diz assim, ó: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Glória a Deus. Gente, que convite maravilhoso, não é mesmo?
esse convite de Jesus, melhor do que qualquer convite que você possa receber na sua vida. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O alívio que só Cristo, só Jesus pode dar. Às vezes as pessoas estão buscando alívio em um monte de coisa que não vai dar o alívio que só Cristo pode dar, né? Como eu disse para vocês, fui em algumas escolas e pretendo continuar. Orem por mim, tá? Que as portas e os corações sejam abertos, né? Para receber a mensagem sobre essa questão aí também do suicídio. E eu enviei para alguns professores e professoras e diretoras essa mensagem aqui. Setembro Amarelo. Não precisa responder, mas eu te faço duas perguntas. Você já teve pensamentos suicidas? Você alguma vez na vida já pensou em se machucar ou se matar? Eu, na minha adolescência e juventude, já pensei em me matar. Estudos mostram que grande parte da população já teve pensamentos suicidas, mas não chegaram às vias de fato, graças a Deus. Infelizmente, essa é uma grande realidade, né, na nossa população. E volta e meia a gente vê aí casos assim acontecendo, né? E isso daqueles que chegam, de fato, ao suicídio, a se matar, né? Fora aqueles que não conseguem, ou às vezes pensou, mas graças a Deus não colocou em execução, né? Eu conto a minha experiência que quando em Goiânia, eu tive a triste experiência de conhecer uma família de uma adolescente que aos 15 anos de idade se enforcou. E é triste demais, irmãos. Eu vi aquela mãe, nós tentamos ajudar de alguma maneira, né? Mas é uma dor inimaginável. O suicida nem sempre quer se matar. Muitas vezes ele quer acabar com a dor da alma e vê como último recurso acabar com a própria vida. E aí, como lidar com essa triste realidade em uma sociedade tão adoecida? Qual o caminho da prevenção contra a autoagressão e o suicídio? Eu passei aqui, eu dei aqui 7 coisas que nos ajudam a combater, né, o suicídio, ou quem sabe até a questão da depressão também, que leva a isso. A resposta não é simples, mas existe sim um caminho que devemos percorrer. Primeiro, saiba que você é amado, mesmo quando pensa que ninguém te ama ou não gosta de você. Você é amado. Uma das coisas que eu falei na escola foi isso, né? E a maior prova do amor de Deus por nós foi a morte de Jesus Cristo lá na cruz. Então, quando vinha um pensamento, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, isso é mentira, isso não é verdade. É isso que o diabo quer colocar na cabeça e tem colocado na cabeça das pessoas. Não aceite e rejeite esse tipo de pensamento. O pensamento verdadeiro é: Deus me ama. E há muitas pessoas também, né, que nos ama. E o amor de Deus é o maior de todos. E a prova disso foi a morte de Jesus lá na cruz, no nosso lugar. A prova do grande amor de Deus por nós. Porque Jesus na cruz, ele está morrendo a minha morte para me livrar do inferno e me dar o céu. Então, talvez a pessoa diga, mas eu não estou sentindo. Mas não é questão de sentimento, você não precisa sentir, é um fato. Deus te ama. Segundo, não alimente pensamentos e sentimentos negativos. Que o seu coração não seja um depósito de pensamentos e sentimentos ruins. Cuidado com o que você vê na internet, isso pode se tornar
um vício. Cuidado com esse negócio chamado internet, que tem levado muitos a pensamentos ruins e até a autoagressão, coisas que fazem mal, que estão aí na internet. A internet é um lugar, se você souber aproveitar, tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Cuidado, né? E nós, pais, temos que estar atentos, policiando o que os nossos filhos estão vendo. Você está atento, porque o inimigo tem usado esse meio também, né? Para tragar a vida das pessoas. Terceiro, desabafa. Para vencer esse mal também, todos precisamos desabafar, conversar com pessoas que nos ouçam. Você tem um amigo, uma amiga, alguém que você pode desabafar? Pastor, né? Alguém de confiança, de um amigo verdadeiro, o pai, a mãe, né? Desabafa, não fica guardando coisas que estão te matando por dentro, coloca para fora, né? Nós somos como eu digo aqui que nós somos como uma panela de pressão. A panela de pressão não tem aquela válvula de escape? Para que é aquela válvula de escape? Para a panela não estourar, não explodir. Muito bem. Então, todos nós precisamos desabafar, colocar para fora, não fica guardando, né? E uma coisa que eu falei também, desabafa em oração, fala com Deus, Deus está ouvindo a sua oração. E eu disse para eles o seguinte, pastor, mas eu não sei orar. Deus não está querendo palavras bonitas, Ele quer um coração aberto, sincero. Nas suas palavras, você pode falar com Deus e Ele está ouvindo a sua voz. Porque com a Bíblia, Deus fala com a gente. E na oração nós falamos com Deus, né? Outra parte importante aqui, que todos precisamos, ter uma atividade física, mesmo que seja uma caminhada em volta do lago, faz muito bem, né? Eu faço isso e posso garantir, faz um bem enorme, né? Talvez não vai ser uma caminhada, mas tem uma atividade física, algo que você vai exercitar, nós precisamos disso, né? Porque nós somos corpo e emocional e espiritual, a gente tem que cuidar dos três, né? Fiquei feliz ontem ver de novo o Dário lá na quadra, né? O craque de bola, nos ensinando a jogar bola. e já tá beirando 50, né, Dário? 48, olha aí, ó. 48 ainda fazendo gol ainda, chutando forte. Então, e tem o Tico, né? O Tico tá com quantos anos? Uns 60, se não me engano, 60 anos, estava lá também, né? Então, enquanto Deus, que para quem gosta, né? Enquanto Deus te der vida e saúde, eu quero correr atrás da bolinha até os 60, quem sabe até mais, né? Eu falo pro Tico, né? O Tico é engraçado, né? Ele joga no mico também, né? E falo para ele, Tico, você é o nosso exemplo aqui, né? De perseverança, né? Suar, a gente tem que fazer o exercício físico e suar. Tenha fé na vida. E aí, o que diz João 14,6? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, tenha fé em Cristo, né? A vida é um presente de Deus, não jogue fora, seja grato. Só de estar vivo você já é um vencedor e todos nós individualmente temos o nosso valor. Então alimente a sua esperança na vida. Sexto, de vez em quando faça uma visita a um hospital, a um abrigo de idosos. Há muitas pessoas com câncer lutando pela vida e a experiência delas nos ensina muito, né? Se estiver achando que a vida está muito ruim, quem sabe um lugar desse vai ver que tem gente aí sofrendo e lutando. Na nossa própria cidade há muitos casos de pessoas
com câncer e está lutando pela vida. Não quer morrer, né? O exemplo nos... Sim? É isso, muito bem. Muito bom. E por último, faça o bem ao seu próximo. Eu falei para os alunos, né? Aliás, para os professores sobre essa aula. A começar dentro de casa, seja útil, ajude, abrace seus pais e irmãos e diga o quanto os ama. Isso fará bem a você também. Essa caminhada envolve cuidar do físico, do emocional, do espiritual. Nenhum dos três pode ser deixado de lado. Que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus. E falando em abraçar, para nós aqui, irmãos, coloquei no final Davi Francisco de Oliveira, da Igreja Presbiteriana de Pontalina. Mandei aqui essa mensagem, alguns professores, diretores da nossa cidade, e outras cidades também, que a gente já teve a oportunidade de compartilhar, né? A mensagem sobre o Setembro Amarelo. E falando sobre o abraço, qual a última vez que você deu um abraço no seu pai, na sua mãe, no seu esposo, na sua esposa, no seu filho, na sua filha, e disse assim: eu te amo. Foi essa semana, fez isso? Ou faz tempo? Não, nem me lembro que quando foi. Isso faz um bem enorme para a gente, né? Não, mas não precisa te falar não, já sabe. Mas precisa. Nós temos esses ouvidos aqui para ouvir também coisas boas, né? E faz um bem enorme também o afeto e dizer: eu amo você, né? Amém? Vamos orar então pela nossa cidade e depois nós vamos tratar rapidamente aqui sobre outra questão também. Deus querido, Deus maravilhoso, te louvamos, te agradecemos pela tua graça maravilhosa sobre nós, que nos traz esperança, fé, ó Deus, razão de viver e de existir, porque só Jesus pode nos dar, e nós recebemos esse alívio maravilhoso do peso que nos esmagava, que são os nossos pecados. O Senhor tirou de sobre nós, nos dando alívio, nos dando perdão, nos dando restauração. Nos abençoe, ó Deus, como mensageiros do Senhor, as pessoas que estão à nossa volta, ó Deus, que elas vejam em nós, ó Pai, Jesus, em um lugar, ó Deus, alguém que pode ouvi-las também, que nós sejamos instrumentos, ó Pai, para abençoar a nossa cidade, a nossa vizinhança, a nossa casa, que nos nossos lares não falte o abraço, o afeto, o carinho, o amor, ó Deus, uns com os outros, palavras, ó Deus, que edificam, palavras que ajudam, ó Deus, que acolhem. Em nome de Jesus, tende misericórdia, repreenda todo o espírito de morte na nossa cidade, no Brasil e no mundo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que venha o teu reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, abra sua Bíblia lá em Malaquias, capítulo de número 3. Texto muito conhecido por nós. Hoje nós vamos estar falando em Malaquias, capítulo 4, sobre a primeira e segunda vinda de Jesus. Malaquias aí é o último livro, né, do Velho Testamento, antes de Mateus. Nós vamos dar uma pincelada aqui rapidamente, mas antes de falar do texto, você já adquiriu esse livro? Jornada Cristã. Jornada Cristã. Apenas R$10, livro aqui do pastor Valdeci, que foi pastor nesta igreja, né? Então, bênção de Deus está aqui, para os irmãos também adquirirem. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Malaquias 3, 6. Na sequência dos nossos estudos, né, de quinta e do domingo também, diz a palavra de Deus: porque
eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Bênção de Deus para nós. É um privilégio, né? E qual foi o primeiro crente na Bíblia que entendeu esse privilégio? Qual foi o primeiro crente que deu o seu dízimo ao Senhor? Vocês sabem dizer? Isso, Abraão. Abra a Bíblia lá em Gênesis, capítulo 14, verso 20. Nós temos ali Abel fazendo a oferta ao Senhor no sacrifício, em adoração, mas é em Abraão que nós temos aí o dízimo sendo entregado, como está no texto de Gênesis 14, 20, 14, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 14, 20. Quem pode ler para nós? Ele de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Também, vai um pouco mais à frente de Gênesis 28. Gênesis 28, 18 a 20. Amém. Por que esses homens estão dando dízimo a Deus, né? Como entenderam, né, a bênção que é dar o dízimo. Não entenderam como uma coisa ruim, mas muito pelo contrário. E depois também dos patriarcas vem Moisés, né? Moisés também ensina o povo a fazer isso, né? Está lá em Levítico, também em Números, né? Em Deuteronômios, né? Está escrito que o dízimo seria usado também para amparar ali, além dos levitas, os órfãos, as viúvas e as pessoas carentes, né? No Antigo Testamento, nós podemos ver também, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que o dízimo seria como um termômetro também da vida espiritual do povo. Um termômetro. Se a vida espiritual vai bem, um sinal disso é que a pessoa é fiel nos seus dízimos e ofertas. Se a vida espiritual vai mal, um termômetro também que mostra a sua infidelidade nos dízimos, nas ofertas. Esse texto parece, e de fato é forte, né? Ali em Malaquias, né? Quando fala Deus me roubará o homem a Deus, mas Deus é tão misericordioso e tão bondoso que nos traz para nós não só a questão da repreensão ao seu povo, porque ele quer abençoar o seu povo. Deus não quer amaldiçoar o seu povo, Deus quer abençoar. E aí ele diz no verso 12, façam prova de mim, e eu vou já abrir as janelas do céu. Então, entregar o dízimo é uma questão de fé, de crer que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Se ele está dizendo que ele vai abrir as janelas do céu, então ele vai abrir. Ou você não acredita? Quem é que te sustenta? É o seu braço? É a sua força? É a sua inteligência? Ou é Deus? É Deus, de Deus é que vem a força, a saúde, a inteligência, a capacidade que Ele nos dá, e Ele promete então aí nos abençoar, né? Abra a sua Bíblia lá em Mateus, Jesus falando do dízimo no Novo Testamento, Mateus 23, 23. Então, as duas coisas têm que andar juntas, né? Aí, o pecado dos fariseus era que achava que simplesmente entregar já estava comprando Deus. Não, Deus está falando, vocês não podem negligenciar a justiça e a misericórdia, mas precisam as duas coisas estarem presentes na vida, né?
tanto o ofertar, o dizimar, como também ser misericordioso, ser justo, ser uma pessoa que realmente ama o próximo como a si mesmo. E Jesus está dizendo, não omita nenhuma das duas, né? Não seja negligente. Vamos abrir lá em Provérbios 3, 9. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Eu estou só fazendo uma panorâmica aqui hoje, para numa próxima nós podermos ir com calma nesse estudo sobre os dízimos e ofertas, para que você se sinta desafiado e abençoado por Deus, né? E seja um fiel, né? Provérbios 3, 9. Quem pode ler para nós, bem alto? E aí, você honra a Deus? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. É um prazer, é uma alegria Deus nos conceder essa graça, de poder honrá-lo, né? Com aquilo que Ele tem nos dado, para o seu reino possa expandir e crescer em toda a face da terra. É uma bênção de Deus, né? E, para terminar, abre a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 e 2. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 e 2. Tanto esse texto, como aquele texto também da viúva pobre, que deu a sua oferta a Deus, o seu dízimo a Deus, nos mostra que não é questão de abundância, de ter muito para mim poder ser fiel. Não, na minha pobreza também eu posso ser fiel e ser grato a Deus, porque sei que Ele me sustenta. 2 Coríntios 8, 1 e 2. Quem pode ler para nós? Amém. Olha que maravilha. Paulo está falando da graça que nem todos entenderam essa graça, a graça de doar, né? Porque é uma graça de Deus. Poder também participar com o recurso que Deus tem nos dado na sua obra. O dinheiro que ganhamos é bênção de Deus. É Ele quem nos dá, é Ele, o Senhor, que nos dá inteligência, saúde, energia para trabalhar, produzir e ganhar. E Ele nos ordena que devemos entregar o dízimo de tudo para o sustento da igreja que Ele nos colocou. Deixar de entregar o dízimo é desobedecer a Deus e menosprezar a igreja. Então, que nós sejamos um povo que tenha prazer, né, em obedecer esse mandamento também do Senhor, né? E o dízimo é quantos, vou perguntar aqui para o contador, né? Dízimo é quantos por cento o dízimo, Alex? 10%. Não é 8, não? 9? É 10? Entendeu, né? Que às vezes eu estou querendo fazer do meu dízimo 5%. Aí não é o dízimo, né? E o dízimo não significa que agora eu dei o meu dízimo, já fiz a minha obrigação, não, você pode ir além da sua oferta aos missionários, às pessoas que precisam, né? O dízimo é o começo, né? Aonde eu posso, então, a partir do meu dízimo, também depois com a minha oferta, ser bênção na vida de outras pessoas, com gratidão por a bênção que eu já estou recebendo de Deus. Eu só posso dar porque antes eu recebi. Eu não vou dar o que eu não recebi. Se você está dando, é porque você recebeu. Amém? Oremos a Deus. Senhor, nos encha de gratidão, de alegria, por poder participar na obra do Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas,
para que assim, ó Deus, haja crescimento do teu reino. Obrigado por esta graça de poder participar. Quem somos nós, Senhor? Tudo é teu, a nossa vida, o nosso respirar é do Senhor. Se não for o Senhor nos dar, nós não temos nada. Então, obrigado, meu Deus, por esse privilégio de poder participar, ó Deus. O Senhor nos dá essa honra de podermos, ó Deus, demonstrar o nosso amor, a nossa fidelidade, a nossa adoração com aquilo que o Senhor tem nos dado. Abençoa, Deus, aqui o lar de cada um, prosperando, livrando do devorador, ó Deus, e que o Senhor, como diz na tua palavra, abra as janelas do céu e abençoa cada um que tem sido fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, ó Pai. E que o devorador não tenha lugar na nossa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.